Olá e bem-vindos ao Jornal Portugal. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2026, estamos, por assim dizer, com um pé em Milão Cortina. Olá, E é um dia muito especial para nós porque marca a estreia da equipa Portugal nestes Jogos Olímpicos de Inverno. sem dúvida, e para esta nossa análise, temos mesmo muita coisa em mãos. Sim, desde artigos de jornais sobre a nossa comitiva, guias mais técnicos das modalidades, até, claro, os relatórios oficiais da organização sobre sustentabilidade e o quadro de medalhas que já começa a mexer. O nosso objetivo hoje é, pronto, pegar nisto tudo e tentar perceber o que é que realmente importa. Certo. E parece-me que há aqui um tema que salta à vista em todas estas fontes. E qual é? É uma tensão fascinante entre a tradição de um século, dos jogos, e as exigências, bem, do mundo de hoje, do século XXI. Gosto dessa ideia. É um excelente fio condutor. Vamos ver como é que isto se manifesta em tudo, desde a estratégia de um atleta português até ao risco de uma modalidade inteira desaparecer. Porque essa tensão, lá está em todo lado. Em cada decisão, em cada resultado. Do individual ao global, tudo parece girar em torno desse equilíbrio. Então vamos a isso. Comecemos pelo nosso foco principal do dia. José Cabeça. O nosso primeiro atleta em competição. Exatamente. O esquiador de fundo, na prova de sprint, é um momento com muito simbolismo. Esta é a 10ª vez que Portugal participa nos Jogos de Inverno. E para o José Cabeça é a segunda vez depois de Pequim 2022. Certo. E ele não escolheu uma prova nada fácil para começar. Ou não? O sprint em esqui de fundo é brutal, é uma prova a eliminar, Sim. o que lhe dá uma pressão, uma intensidade que é difícil de igualar. Não há mesmo margem para erro. Vamos lá explicar isto bem. O formato é de uma complexidade tática incrível, não é? É verdade. O percurso tem 1585 metros, o que pode parecer curto, mas é feito em potência máxima. Uhum. E tudo começa com uma qualificação contra o relógio. Estamos a falar de 95 atletas a lutar por um lugar. E só passam 30, os 30 mais rápidos. A partir daí, é um autêntico mata-mata. Quartos de final, meias finais e depois a grande final com apenas 6 atletas a lutar pelas medalhas. E o que é fascinante, voltando à nossa ideia de tradição versus modernidade, Sim. é o próprio local da prova, o T0 Cross Country Skiing Stadium. No Vale de Fiemme. Exato. Não é uma daquelas arenas super modernas construídas de raiz. Foi inaugurado para o Mundial de 91. E depois renovado para o de 2013, certo? Certo. É um exemplo perfeito da tal bandeira da sustentabilidade que Milão Cortina quer mostrar, focando-se na reutilização do que já existe. Faz todo o sentido, mas as nossas fontes indicam que, para o José Cabeça, a prova de hoje tem uma outra camada estratégica. Hum, Parece que a grande aposta dele é na prova de 10 km mais para o final da semana. sim, é isso. E que o sprint de hoje serve, acima de tudo, para sentir a competição. O que é que isto significa na prática? Bem, significa tudo. É uma tática clássica e muito, muito inteligente. A sério? Sim, especialmente para atletas de países com menos tradição nisto. O choque de chegar à aldeia olímpica, a atenção mediática, o peso do evento é imenso. Certo. Usar a primeira prova como um ensaio geral de alta intensidade, sem aquela pressão do tudo ou nada, é uma forma incrível de gerir a ansiedade. De calibrar o motor, quer dizer. Que interessante, ou seja, a primeira batalha é contra o próprio ambiente olímpico. Muitas vezes, o obstáculo psicológico é maior que o físico nestes palcos. E a nossa comitiva não se fica por aqui. Temos uma dinâmica familiar muito gira na neve, com os irmãos Guerriot, o Emeric e a Vanina, Sim, é um detalhe que dá uma camada extra de história à nossa pequena equipa. no esqui alpino. Isso mesmo. O Américo vai competir em 3 disciplinas. Super G, Slalom Gigante e Slalom. E a irmã, a Vanina? A Vanina alinha nas duas últimas. Ter irmãos a competir ao mais alto nível, nos mesmos jogos, é algo raro e muito especial. Para quem não segue o esqui alpino religiosamente, consegues explicar a diferença entre estas provas? Parecem todas descer uma montanha muito depressa. E no fundo, é isso, mas com desafios completamente diferentes. Ok. Pensa no Super G como a Fórmula 1 na neve. É velocidade pura, portas mais espaçadas. É preciso uma coragem imensa. Certo. O slalom gigante já exige uma técnica de viragem muito mais apurada. E o slalom, bem, o slalom é a arte da agilidade. É uma dança rítmica contra o relógio. Que boa explicação. E o Emeric competir nas 3 mostra uma versatilidade incrível. Sem dúvida. Falta então a prova de eleição de José Cabeça, os 10 quilómetros estilo livre, uma equipa pequena, mas com histórias e objetivos claros. E isto leva-nos ao panorama geral.
Sim, porque a participação de países como Portugal, mesmo sem a expectativa de medalhas, é vital para o conceito de universalidade dos Jogos. Exatamente. Especialmente nos de inverno, que são dominados por um grupo muito restrito de nações. Pois, E estamos na 25ª edição, com a Itália a ser anfitriã pela terceira vez, depois de Cortina em 56 e Turim em 2006. Mas o modelo destes jogos é muito diferente, não é? completamente. Abandonaram um modelo de cidade única. Sim, Apostaram num formato descentralizado, espalhado por várias cidades do norte de Itália. Milão, Cortina, Bórmio. a ideia é usar o que já existe em cada região, certo? Exatamente. Para evitar os elefantes brancos. Exatamente. E até introduziram uma nova modalidade, o esqui de montanhismo, que promete ser espetacular. A sustentabilidade é, portanto, a palavra de ordem. É a grande bandeira. Mas os relatórios oficiais que lemos também têm uma nota de realismo, quase de cautela. Falam em equilibrar os objetivos com o quadro económico que mudou claramente desde 2019. O que é que isto quer dizer? É uma forma diplomática de dizer que o orçamento está apertado. É precisamente isso. É uma admissão honesta de que as boas intenções de 2019, pré-pandemia, pré-crise energética, Esbarraram na realidade de 2026. lá está. O pragmatismo de que falam significa otimizar custos, focar o investimento no que vai ter um legado duradouro. As únicas grandes obras novas são uma arena em Milão e a controversa pista de bobsled em Cortina. Que tem sido um verdadeiro quebra-cabeças, tanto financeiro como ambiental. Exatamente. É a tal tensão entre a visão e a execução prática. E enquanto isto acontece nos bastidores, a competição avança. Já tivemos momentos memoráveis. Sim, já. O primeiro ouro foi para a Suíça, com o Franjo von Allmann no downhill, a prova rainha. Mas a história que mais me marcou até agora veio da equipa da casa. Deixa-me adivinhar. Francesca Lollobrigida. Sem dúvida. Mostra a dimensão humana por trás disto tudo. A patinagem de velocidade. A história dela é de filme. É incrível. Ela não só ganhou o ouro nos 3.000 metros, como bateu o recorde olímpico. E no dia do seu 35 anos de aniversário. Precisamente. E tudo isto depois de ter interrompido a carreira para ser mãe. Ver a celebração dela no gelo, com o filho, foi de arrepiar. São estes momentos que justificam tudo, mostram a resiliência, o sacrifício. São muito mais do que tempos e classificações. Exato. É o lado inspirador. Mas nem todas as histórias são de superação. Algumas são sobre a própria sobrevivência de um desporto. Já sei para onde vais. É aqui que a história se torna mesmo complexa e, para mim, fascinante. Vamos falar do combinado nórdico. Uma modalidade que é a própria definição de tradição olímpica. E está no programa desde a primeira edição, Chamonix 1924. A ideia original era encontrar o esquiador mais completo, alguém que dominasse tanto a coragem do salto como a resistência do esqui de fundo. E o sistema que inventaram para combinar as duas coisas, o método Gundersen, é genial. É de uma elegância matemática notável. Explica lá como funciona. Primeiro, os atletas fazem o salto. A pontuação que conseguem é convertida numa desvantagem de tempo para a segunda parte, a corrida de 10 km. Certo. O melhor no salto parte primeiro. Os outros partem depois, com um atraso calculado. Cada ponto de diferença no salto equivale a 4 segundos de atraso. O que transforma a corrida numa prova de perseguição. O primeiro a cruzar a meta ganha tudo. Exato. Uma fórmula brilhante. Mas esta tradição toda esconde um problema existencial. E que problema? O combinado nórdico é o único desporto em todo o programa olímpico, de inverno e de verão. O único que permanece exclusivamente masculino. Espera, em 2026, um desporto que é um dos pilares dos Jogos pode ser eliminado por não ter uma competição feminina. A ameaça essa é muito real. Isso parece... Drasticamente moderno. Qual tem sido a reação? De pânico, basicamente. Porque o Comitê Olímpico Internacional pôs um ultimato. Que foi? Ou a modalidade se moderniza e garante a paridade de género, ou corre um risco sem precedentes de ser excluída do programa a partir de 2030. Uau! Junta-se a isso, a baixa diversidade competitiva, é um desporto dominado pela Noruega, Alemanha, Finlândia e temos a receita por uma crise. Estes jogos são a última oportunidade. É um paradoxo incrível. Um desporto com uma história tão rica. E a propósito de história, encontrei uma nota fascinante. Diz, Nos anos 20, o príncipe Olav da Noruega, que depois foi rei, era um competidor de topo na modalidade. mostra bem as raízes profundas que o desporto tem na cultura nórdica. Sem dúvida. Mas o que estamos a ver é que, no século XXI, a tradição por si só Já não é um passaporte para a eternidade olímpica. A nobreza histórica já não chega.
O desporto tem de evoluir, tem de refletir valores como a igualdade de género. E no final, a evolução de um desporto reflete-se no prémio máximo, as medalhas. E olhando para o quadro de medalhas hoje, vemos quem continua a dominar. Exatamente. E, sem surpresas, no topo está a Noruega. Já com 6 ouros, 12 medalhas no total. É uma superpotência. E logo a seguir, A Alemanha e a Suécia, também muito fortes. mas há uma dimensão neste quadro de medalhas que é invisível e que nos leva para a geopolítica. Falo dos atletas individuais neutros. Sim, é impossível compreender estes jogos sem falar disso. Os AIN. É o estatuto sob o qual competem os atletas com passaporte russo e bielorrusso. É uma consequência da suspensão dos comitês olímpicos desses países depois da invasão da Ucrânia. O COI manteve o banimento das equipas e dos símbolos nacionais, mas abriu esta porta. Quais são as implicações práticas disto? São enormes. Primeiro, só podem competir em desportos individuais. Portanto, nada de equipas de hóquei no gelo, por exemplo. Certo. Segundo, estão vetados das cerimónias de abertura e encerramento. E talvez o mais significativo, se ganharem uma medalha. Isso levantou uma questão interessante. Se um atleta ganha, mas a sua medalha não conta oficialmente, o que é que isso significa para o valor da própria medalha? É uma situação muito complexa. Oficialmente, as medalhas deles não entram no quadro que o público vê. E no pódio? No pódio, em vez da bandeira nacional, é hasteada uma bandeira genérica do Zayn. E em vez do hino, toca um hino instrumental neutro, aprovado pelo COI. É uma solução de compromisso, que tenta punir os Estados sem penalizar totalmente os atletas. Exatamente. Mas demonstra de forma inequívoca que os grandes eventos desportivos não existem numa bolha. São um espelho das tensões e dos conflitos do nosso tempo. É um reflexo direto da geopolítica na pista de gelo. E, claro, é uma solução que gera um debate imenso. Não há uma resposta fácil. Chegando ao fim da nossa análise, fica claro que o dia de hoje, com a estreia de Portugal, é um pequeno momento de orgulho num evento gigantesco. Sim. Que, por sua vez, está no meio de uma profunda crise de identidade, a tentar equilibrar a sua herança com as exigências do mundo, lidados com um século de história, como o combinado nórdico, a enfrentar desafios existenciais ligados à igualdade de género. E vimos como a realidade política global se impõe, redesenhando até algo tão simbólico como o quadro de medalhas. É a tal tensão entre o passado e o futuro a desenrolar-se à nossa frente. O que nos deixa com uma reflexão final, talvez. Acho que sim. Observamos a pressão sobre o combinado nórdico para incluir mulheres e, ao mesmo tempo, a introdução de modalidades novas, como o esqui de montanhismo. Hum. Isto levanta uma questão importante. O que deve definir o lugar de um desporto no palco olímpico no século XXI? Deve ser a tradição, a popularidade global, o equilíbrio de género, a segurança dos atletas, ou será um novo conjunto de critérios que ainda estamos a definir? É uma pergunta provocadora e essencial. Deixa-nos a pensar sobre o que queremos que os Jogos Olímpicos sejam no futuro. Foi um prazer fazer esta análise. Obrigada a todos que nos acompanharam em mais uma edição do Jornal Portugal. O prazer foi meu. Até à próxima.